Estamos de volta com o segundo bloco deste primeiro debate entre os candidatos e candidata ao governo do estado nas eleições deste ano. Quero registrar aqui que nós tivemos no último bloco 5 pedidos de direito de resposta que foram analisados durante o intervalo. Também tivemos a comunicação de que a candidata Gleisi declinou do pedido de direito de resposta dela. Então, portanto, sobraram 4 que foram analisados pela nossa assessoria jurídica durante o intervalo. O primeiro pedido de resposta foi do candidato Beto Richa com relação à réplica da candidata Gleisi. Este pedido, o candidato foi negado. O segundo pedido, com relação à réplica do candidato Requião, este foi aceito. O do candidato Requião, com relação à resposta do candidato Gebuque, foi negado também. E o direito de resposta também do candidato Requião, com relação à réplica do candidato Túlio Bandeira, também foi negado. Então, de acordo com as regras estabelecidas, o candidato Beto Richa tem agora até 1 minuto para exercer o seu direito de resposta. Pois não, eu fui agredido pelo Requião, que é o seu costume, dizendo em relação a trabalho, olha, isso está muito claro, já foi matéria da Gazeta do Povo, da Folha de São Paulo, para vergonha de todos os paranaenses. É o senador turista, o que mais viaja ao exterior com dinheiro público. É viagem de primeira classe, hotéis 5 estrelas, gastando o dinheiro do povo. Todos sabem que não é muito afeito a isso. Na Granja Canguiri, às custas do povo onde ele morava, ele cavalgava todas as manhãs e está no Ministério Público a investigação do uso dos seus cavalos particulares bancados com dinheiro do povo. Cerca de 8 milhões de reais para ele poder se divertir todas as manhãs. E nós trabalhamos com seriedade, nós estamos trabalhando para colocar o Paraná no seu devido lugar. Em relação às STs, ele foi o rei das STs. Está aqui 70% do volume das STs são no governo anterior. E nós estamos discutindo com todo o comércio e os empresários. Durante este direito de resposta, tivemos o pedido do candidato Requião de direito de resposta. Está já devidamente registrado aqui, candidato. Quero lembrar a todos que estão nos assistindo que esta transmissão conta com o recurso de closed caption. E este bloco segue a mesma dinâmica do último segmento. Então, o primeiro candidato a fazer a pergunta agora, portanto, então, é o candidato Túlio Bandeira. Candidato, a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta? Gleisi, o Brasil viveu tempos de coronelismo, tempos de monarquia. E aqui no Brasil, aqui no Paraná, há 32 anos, 3 famílias governam o Paraná. Será que estamos vivendo num curral eleitoral ou num Estado democrático de direito? O que você tem a falar sobre isso, candidata Gleisi? Bom, gostaria de dizer que é importante a renovação na gestão pública, mas a renovação baseada em propostas concretas ou a continuidade de propostas que sejam efetivas e estão dando certo e estão dando resultado para a população, que infelizmente não é o que nós temos hoje no estado do Paraná. E quero dizer que sou candidata a governadora porque acredito que dá para fazer mais, acredito que dá para fazer diferente. Sei que nós podemos correr atrás dos programas, dos projetos, trabalhar e tirá-los do papel. Eu quero fazer isso na saúde, por exemplo. Nós temos que ter médicos especialistas para atender a população. Não é possível que uma pessoa fique meses esperando uma consulta com especialistas ou meses esperando um exame, 9 meses para fazer uma endoscopia. Quando consegue fazer esse exame, já teve um câncer, é um drama para ele, um drama para a família e custa muito mais caro para o Estado. Por isso, nós queremos fazer aqui no Paraná mais médicos especialistas e o exame na hora certa, para que a população possa ter acesso a uma saúde de qualidade. Assim como nós fizemos o Mais Médicos no Brasil, que eu ajudei a presidenta Dilma quando fui ministra-chefe da Casa Civil a implantar. Hoje nós temos 860 médicos atendendo a população paranaense. Muitos médicos aqui em Curitiba, muitos médicos no interior. Isso está fazendo a diferença na qualidade de vida da população. O que não pode é o estado do Paraná ser a 5ª economia nacional e ser o 23º estado em investimento em saúde. Aliás, que não cumpriu nem sequer os 12% que a Constituição manda cumprir em relação à sua receita. Por isso que nós estamos com essa situação, que muita gente espera exames para fazer consultas, para fazer exames com especialistas e depende muitas vezes, única e exclusivamente, do seu município. Nós temos que mudar essa situação. Nós temos que ter foco, prioridade e investir naquilo que a população precisa. Pois é, candidata, você fala em muita diferença dos outros candidatos, dos atuais governantes, do ex-governador, mas você é igual.
você também governa em família. Por onde você andou em administrações fora do Estado e dentro do Estado e lá no governo federal, você administra com o seu marido, da mesma forma. E falando em recursos da saúde, tive a experiência de ser diretor do Hospital de Saúde Pública em Foz do Iguaçu e o recurso federal não chega lá. Os técnicos do governo federal estiveram lá, averiguaram todos, tiveram todas as informações, foi provado que o atendimento é muito maior e que o governo federal não passa o recurso da MAC. Então a senhora estava na Casa Civil, ministra do governo federal, e nada fez por aquela cidade e nada fez pelo Paraná na saúde, então. Então acho que a sua preocupação não difere dos outros candidatos. A senhora é igual, a senhora está com um discurso eleitoreiro somente nesse momento eleitoral. A senhora me desculpa, candidata, mas quem representa o novo no Paraná, quem quer fazer a diferença, sou eu. É lamentável, candidato. Não pode o senhor se colocar como representante do Novo, tendo 30 inquéritos policiais nas costas, já tendo sido preso. Isso é muito lamentável. O senhor não tem moral para chegar aqui e cobrar posicionamento. O meu marido, que é ministro das Comunicações, tem trabalho prestado ao país e não tem uma administração familiar. Nós nunca tivemos processos como o senhor tem e nunca respondemos por formação de quadrilha e nem fomos presos por isso. Então o senhor tem que dar os respeito a quem ajuda a construir esse país. Candidata, a sua pergunta agora, a senhora dirige a quem? Eu dirijo a minha pergunta ao ex-governador e senador Roberto Requião. Requião, você foi contra, como eu, o adicional de tempo de serviço aos juízes. Nós votamos na PEC. É contra, como eu, o auxílio moradia a juízes. E que eu me lembre, você também apoiou favoravelmente e votou favorável ao meu projeto que extinguiu o 14º e o 15º salários de senadores e deputados. Todas medidas moralizadoras. Como que o senhor justifica receber a aposentadoria especial de governador, acumulando com o salário de senador e recebendo mais de 58 mil reais? Seu tempo está terminado, candidata. Eu recusei essa verba de representação por todo o tempo em que estive na atividade pública. Mas ultimamente se acumularam contra mim condenações financeiras em virtude de denúncias que eu fiz de ladrões e de bandidos. Eu recebo, aliás, a mesma verba de representação que a mãe do Carlos Alberto, que ele paga para a mãe dele. É exatamente a mesma e ela nunca foi governadora. Então eu estava com uma pressão econômica excepcional. Por 16 anos eu recusei, o que soma mais ou menos 5 milhões e meio que eu me neguei a receber. E atualmente eu, pressionado pelas circunstâncias, fiquei na condição de ou vender a minha casa ou desistir da política e eu passei a requerer essa verba de representação para fazer frente às condenações de bandidos que eu tenho denunciado e que me causam condenações pelo fato de os bandidos não terem ainda sido condenados em instância final. Então é uma legítima defesa de mim próprio e da minha família. Candidato, o senhor tem ainda cerca de 45 segundos. Pretende usá-los? Eu acho que eu podia usar isso para dizer à senadora Gleisi que muito mais importante é administrar o Estado com probidade, muito mais importante é não se dobrar a pressões, muito mais importante é não ter recebido o dinheiro dos financiadores de pedágio, que parece aqui que dos 3 candidatos, que na opinião dos outros são os mais expressivos nessa disputa eleitoral, eu sou o único que me recusei a isso. Candidata, a sua réplica. Senador, nós precisamos ter coerência com aquilo que nós defendemos ao longo da nossa vida. O senhor já fez uma campanha eleitoral batendo exatamente num candidato que recebia aposentadoria especial como governador. Então precisa se ter coerência. E não é justificativa o senhor vir aqui dizer que por suas ações, porque o senhor fala e fala o que quer, do jeito que quer, agride as pessoas e muitas vezes mente sobre isso e perde nas sentenças judiciais, o senhor tem que requisitar a aposentadoria. Fazer o povo do Paraná pagar por aquilo que o senhor fala, aquilo que o senhor diz, não me parece correto. Eu acho que nós temos que ter coerência, nós temos que ter, sim, se vamos falar e fazer uma denúncia, ter certeza que aquela denúncia é fato e responder e ficar responsáveis por ela. Portanto, o que eu tenho a dizer aqui é que
Na caminhada, nós temos que ter a coerência. E assim como eu apresentei uma proposta e foi aprovada pelo Senado da República de fim de 14º e 15º salário, nós vamos também lutar contra a aposentadoria especial de governador. Sua tréplica, 30 segundos. Senadora, eu fui pressionado pelas circunstâncias. Mas que circunstâncias lhe pressionaram quando estava em Itaipu e poderia ter pedido demissão para sair sem receber os seus benefícios, fez com que recebesse aquela dinheirama toda? Absolutamente ilegal. Está anotado aqui, candidata. Agora, o candidato Requião, para quem o senhor dirige a sua pergunta? A minha pergunta é um dilema pesado. Eu vou dirigir a minha pergunta ao Geonísio. Geonísio, em 2006, o diretor superintendente do Porto de Paranaguá recebeu da Câmara de Comércio americana um prêmio disputado no Brasil inteiro por ter estabelecido o fim da fila dos caminhões no porto. Ele foi premiado por isso. Era um projeto que chamava-se A Fila Anda. O porto foi informatizado, os candidato, caminhões... o seu tempo está esgotado para a realização da pergunta. A sua resposta, candidato. Realmente, tenho acompanhado, descia muito ao litoral, aquela fila incomodava muita gente, causava muitos transtornos, e eu sei da dificuldade que é você ter que seguir o litoral, além de ter que pagar esse pedágio caríssimo. Aliás, senador, gostaria de deixar claro que somos a favor do pedágio, que nós vamos reduzi-lo. Espero que não prorroguem os atuais contratos do pedágio, porque em 2018 isso acaba. O próximo governador do Paraná terá a responsabilidade de fazer um edital, se possível, até com empresas internacionais, para que esse preço baixe. Nós achamos que os valores estão caríssimos. Com relação ao Porto de Paranaguá, tenho acompanhado, senador, e quero lhe dizer que a imprensa toda sempre se referiu à sua pessoa como o melhor governador de Santa Catarina. Gostaria então de deixar claro e colocar aqui que não sou laranja de ninguém e que estou fazendo o trabalho que o meu partido defende. Faço porque sei fazer melhor. Sempre tive atividade na iniciativa privada e sei o que é você pegar o dinheiro de quem soa, administrar um orçamento público como será o de 2015, de 35 bilhões, isso é muito fácil, é muita moleza você dirigir-se e fazer com que esse orçamento seja aplicado de uma forma correta. Faremos o que for necessário para que isso mude. Agora, com relação ao prêmio, eu também fui premiado algumas vezes e eu sei da importância que foi. As filas é algo que realmente acabaram e parabéns então por essa premiação. Obrigado pela resposta, mas eu quero lhe dizer que o governador Beto Richa botou no seu programa de ontem, ou de antes de ontem, a autoria do problema de fim das filas. E se arrogou também a autoria da criação do porto de automóveis, do porto de fertilizantes, do porto de granéis líquidos. É uma simulação absoluta. E eu aproveitei essa oportunidade, Dionísio, não foi para te usar como laranja, mas foi para trazer para o plenário, neste momento, a fantasia de que está usando o Carlos Alberto Richa na sua campanha. Não fez rigorosamente nada. O Paraná tem um apagão de administração e está simulando no horário eleitoral. É uma coisa absolutamente inadmissível. O Porto de Paranaguá, na minha gestão, foi modernizado. Se atolava automóveis nas ruas em Paranaguá, ele foi calçado, ele avançou e hoje é o porto que serve para comprar convencionais de partidos políticos. Infelizmente, mais uma vez chega-se à casa das pessoas ofensas. Quero fazer coro com o que o companheiro Gebuick falou e dizer para vocês que vocês prestem atenção em quem está falando, quem está usando o coração e está colocando acima de tudo o interesse público. Este candidato é o 28, é o Janísio Marinho, que sabe muito bem o que quer para o estado do Paraná. Candidato, antes de perguntar ao senhor para quem o senhor dirige a pergunta, quero deixar registrado aqui, então, o pedido de direito de resposta do candidato Beto Richa. Agora sim, candidato, a quem o senhor dirige a sua pergunta? Eu gostaria de perguntar
A candidata Gleice Hoffmann. Ela já foi perguntada, então o senhor tem que perguntar a outro. Ok. Eu gostaria de perguntar para o G-Book, então. O G, fui, todas as manhãs, acordava e via a programação. Assistiu em seus comentários, observando os seus discursos. Porém, agora a gente tem a impressão, o G-Book, que nesse lado agora, como candidato, você parece colocar como que tem a resposta para tudo. O que é que se podia fazer, então, para o Estado do Paraná? Podia sugerir que todos nós, deste debate, nos preocupássemos preliminarmente em manifestar maior respeito entre nós e, sobretudo, em relação ao povo do Paraná que nos assiste. Esse debate, desde o seu começo, passa por ofensas, passa pela desqualificação dos candidatos. Isso não soma para a história do Paraná. Isso denigra a nossa história. Creio que todos que estão aqui têm condições de apresentar sugestões. Então, sugiro que daqui para frente passemos a respeitar o telespectador, a respeitar os nossos companheiros de debate e sugerir ao povo do Paraná melhorias para a nossa história. Eu sugiro ao povo do Paraná que escolha a minha proposta e depois que o povo escolher a minha proposta, tenha certeza que eu vou trazer você para ser o meu secretário de administração, porque você mostrou que concorda com as minhas propostas e elas passam por uma rigorosa economia. Passam por oferecer saúde pública para o povo do Paraná no sistema verticalizado. Portanto, cuidando para que o governo federal faça o que deve fazer. Eu assisti a presidente da República falar sobre saúde hoje. E ela não atribuiu responsabilidade a quem quer que fosse. Muito sábia, disse o seguinte: saúde pública é responsabilidade de todos os administradores. O SUS, por exemplo, pertence a todos. Verticalizado, tem obrigações para o governo federal, para o Estado e para os municípios. Com parcimônia, seriedade e respeito às autoridades, vou me impor como governador desse estado e vou oferecer ao nosso povo a proposta de um estado feliz e respeitoso. Para endireitar o Paraná, nós do PRTB queremos propor e cobrar de você em casa, pai, mãe, avós, que assuma a responsabilidade do resgate da velha educação. Não queira transferir para o professor esta responsabilidade que não é dele. As crianças estão indo para as escolas cada vez mais mal criadas, estão perdendo o respeito com as pessoas de cabelo branco, as pessoas que ele tem muito para ensinar. Eu quero conclamar então e quero ser o precursor, o semeador desta semente do resgate da velha educação, que sem ela nós não conseguiremos chegar aonde chegaram os grandes países asiáticos, porque investiram muito. Lá, quem tem cabelo branco tem respeito. Lá, ele tem o merecido respeito também das autoridades. Lamento que pessoas como eu, na minha idade, não tenham oportunidade no mercado de trabalho com tanta experiência acumulada. E quero colocar, então, agora, a minha oportunidade para o Paraná saber que eu sei fazer muito bem. Quero aproveitar o gancho da educação. Estivemos todos no debate da APP. São muitas sugestões do corpo funcional, professores e trabalhadores da área da educação. É preciso que o gestor do Estado coloque a sua visão da educação do Paraná para o futuro. Ofereça escolas competentes, escolas com profundo desenvolvimento científico e respeito aos professores. Farei isso em nome da educação do futuro. Está esgotado o candidato e agora a quem o senhor dirige a sua pergunta? Beto Richa, a minha pergunta é sobre pedágio. Várias vezes falei sobre esse assunto, falo insistentemente sobre essa matéria. Me deparo com a falta de obras realizadas, com a falta de duplicações, com concessões históricas feitas às empresas de pedágio. O senhor fez alguma delas? E como é que o senhor gestou essa questão no seu governo?
Bom, eu agradeço a oportunidade que o GBUC me concede, até para restabelecer a verdade. Já há muitas campanhas, a população vinha sendo enganada. Promessas vazias, fantasiosas, eleitoreiras. A promessa, quem não se lembra, reiteradas vezes pronunciada de forma muito enérgica por um candidato que dizia: se for eleito, o pedágio baixo acaba. Nenhuma coisa nem outra. Balela, enganação. Neste governo desta promessa, mais uma praça foi criada, implantada no município da Lapa. O pedágio dobrou de tarifa naquele período e nenhuma obra aconteceu em momento algum. E eu fiz um discurso diferente e estou cumprindo religiosamente no meu mandato, que é despolitizar esse assunto, tratando com a seriedade e a responsabilidade que ele merece. Criamos a AGEPAR, a Agência de Atividades Concedidas, reguladora, e ela trata no âmbito técnico, sem interferência política. E nós conseguimos retomar as obras que estavam paralisadas há 10 anos. E tem até uma queixa-crime de supressão de exigências de investimentos numa determinada concessionária em outro governo. Mas no nosso, as obras foram retomadas, chamamos os concessionários para uma conversa fazendo prevalecer o interesse público, e está acontecendo. Temos lá a duplicação da BR-277 no oeste do estado, no trecho mais crítico, entre Medianeira e Matelândia. Temos aqui na chegada de Curitiba, já inaugurada, o contorno rodoviário de Campo Largo, para inaugurar nos próximos dias o contorno rodoviário de Mandaguari, a bela obra entre Apucarana e Mandaguari, entre Floresta e Campo Mourão, e vamos avançar cada vez mais. Já está também em obras a duplicação da rodovia do Café, de Ponta Grossa até Apucarana. Portanto, estamos modernizando o estado e garantindo, através da infraestrutura, um ambiente favorável para o desenvolvimento. Todos sabem como eu sou repetitivo nas críticas que faço historicamente ao pedágio, ao preço do pedágio e à falta de cumprimento das obrigações das pedageiras para com relação ao povo do Paraná. É preciso lembrar que o Estado não é o contratante. O Estado é só o ente público que representa o povo do Paraná. O Estado não gera recursos. Quem gera recurso é o povo, e quem paga o pedágio caríssimo ao longo da história é o povo do Paraná. Acredito que seja uma obrigação de quem vai gerenciar o Paraná na condição de governador, e é minha essa obrigação, a partir do ano que vem, oferecer ao Paraná um pedágio digno. A partir desse momento, eu coloco nas redes sociais, e especialmente no meu Facebook, contratos que mostram responsabilidades dos governadores antecedentes para que o povo saiba quem fez o quê. Pois é, e nesta área agimos com extrema responsabilidade, transparência, trouxemos à tona para a sociedade todas as planilhas de custos e todas as obras que estão sendo realizadas com uma nova taxa interna de retorno, muito inferior às praticadas anteriormente. E a planilha de custos do DR, e não a planilha de custos, como eles queriam, das próprias empreiteiras. Além do início das obras de infraestrutura aqui de duplicação Pinhais-Piraquara e a rodovia dos Minérios, são obras de infraestrutura importantíssimas. E nos próximos dias, 323. Seu tempo está terminado, candidato. A quem o senhor dirige a sua pergunta agora? Ao Túlio, já foi perguntado? Túlio, não. Então, ao candidato Túlio Bandeira. A pergunta é sobre educação. Educação é um instrumento de emancipação humana e social e é a construção da cidadania das pessoas. Educação é a transformação da sociedade e o passaporte para o futuro. Quero saber do candidato quais são as suas propostas para o ensino de qualidade que queremos cada vez mais ter no estado do Paraná. Eu não posso deixar de responder à candidata Gleice, que me acusou de imoral, mas imoral é ela, que anda amadrinhada com bandidos, a exemplo do Gaeski, que estuprou mais de 32 mulheres na cidade de Realeza. Eu fui o primeiro a representar contra esse cidadão, e ela levou para a antessala dela no Palácio do Planalto. O André Vargas, que ela andava até poucos dias rodando pelo Paraná, e os companheiros dela que estão condenados na Papuda. Eu respondo sim, fui preso e respondo um processo criminal, e vou ter o prazer de provar a minha inocência. Com relação à educação,
candidato Beto Richa, eu vou fazer, com a gestão pública eu vou fazer, recursos nós teremos necessários, vamos fazer os investimentos dos 25% constitucional na educação, fazer a implantação do ensino integral em todo o Paraná, fazer a reformulação das escolas, fazer a qualificação do nosso professor, ampliar o PDE, fazer com que o nosso professor faça mestrado, doutorado, que o SAS, o Serviço de Atendimento ao Professor, ao cidadão, ao servidor público seja melhorado, seja feito de forma descentralizada, cadastrado hospitais e que seja feito também em forma de ressarcimento. Vamos fazer a verdadeira gestão que tem que ser feita na educação desse Estado. Também a educação do Estado não tem uma diretriz hoje. O ensino médio não forma para nada. Nós vamos ampliar, vamos fazer ensino técnico. A exemplo do ProUni, a gente vai fazer com que o nosso jovem saia das escolas com um curso superior técnico, com emprego já em vista, enfim, faça a verdadeira gestão e geração de renda nesse Estado. A educação é o portal do desenvolvimento de um Estado, é pela educação que nós vamos melhorar esse Estado. E como eu disse lá no debate da PP, a minha esposa é professora há 20 anos e será a grande advogada dos professores todos os dias na minha residência. Bem, o nosso governo, Túlio Bandeira, é o governo que mais investiu em educação em toda a história. Estamos passando de 33% do orçamento investido em educação. Ou seja, cada R$3 arrecadados pelo Estado, um é investido em educação. Quando antes o governo entrava com a ADIM contra o piso nacional, com a ADIM contra a hora-atividade, entrando na justiça contra esses aumentos, e vetava a lei da Assembleia que reconhecia a Visivale, o nosso governo concedeu todas as demandas apresentadas pelos professores. É o maior aumento salarial. 60% no nosso período de governo foi concedido de aumento no salário dos professores. Ampliamos a hora-atividade em 50% e reconhecemos em 6 meses a questão da Visivale. Quadruplicamos o repasse aos prefeitos para cobrir gastos com o transporte escolar e a merenda escolar pode entrar em qualquer escola estadual do Paraná e perguntar: a merenda escolar melhorou a qualidade. Antes era carne enlatada e alimentos em conserva. Candidato, a sua tréplica. A sua tréplica, candidato. Candidata Gleice, muito nervosa, não respondeu minha pergunta que eu fiz, que ela não ajudou na MAC federal para resolver o problema da saúde do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Um hospital da Tríplice Fronteira que atende toda a população, que atende os brasiguaios, que atende argentinos. Os técnicos da saúde estiveram lá, do Ministério da Saúde. Foi levado isso até o gabinete dela, na Casa Civil, e nada fez pelo Paraná. E vai falar que vai resolver o problema da saúde. Não vai resolver nunca. Quero deixar anotado aqui que durante a resposta do candidato Túlio Bandeira, a candidata Gleice pediu direito de resposta. E agora, dando prosseguimento, de acordo com as nossas regras, como o candidato Túlio já fez a pergunta, então o próximo a realizar a pergunta será o candidato Rodrigo Tomazini, que deverá então dirigir a sua pergunta ao candidato Bernardo Piloto. Bernardo, sobre saúde. Tem uma pesquisa do Datafolha, que saiu recentemente, que indica que o grande problema apresentado pela população paranaense, a grande discordância em relação à saúde pública, né? E a questão das filas longas demais, demora nas consultas, o problema também dos próprios trabalhadores em saúde. A minha pergunta é, qual é a sua posição sobre investimento público, passar para a iniciativa privada, e também qual que é a sua posição em relação a privatizações? Olha, eu sou trabalhador da saúde, trabalho no Hospital de Clínicas e o trabalho na saúde me motivou a ir fazer mestrado em saúde coletiva na Universidade Federal de São Paulo. Então, tenho, modéstia à parte, bastante conhecimento sobre essa área. E o que eu fui estudar em São Paulo? Eu fui estudar a terceirização da saúde em São Paulo, implementada pelo PSDB, partido do Beto Richa, que está desde 98 terceirizando a saúde em São Paulo. E eu estou estudando e vou provar no meu mestrado como a terceirização da saúde não adiantou. Não, a saúde não virou a mil maravilha que eles prometiam que iam virar. E a saúde em São Paulo tem uma série de problemas. Para nós, saúde e lucro não combinam.
o sofrimento e a doença do povo não pode estar a serviço dos donos de hospitais, dos donos de empresas da saúde, dos tubarões da saúde. Por isso, nós somos contra a terceirização e a privatização da saúde e somos favoráveis a um investimento bruto no SUS, um investimento grande no SUS, porque o SUS é o nosso projeto, é o projeto da reforma sanitária, é o projeto pelo qual nós fomos às ruas nos anos 80 exigir, porque antes disso, só quem tinha carteira assinada tinha direito à saúde e agora saúde é um direito de todos os deveres do Estado. Infelizmente, o Estado tem terceirizado isso. E não é só o partido do Beto Richa. O vice da Gleisi, em Araucária, terceirizou o Hospital Municipal de Araucária. E hoje esse hospital está fechado, porque terceirização não adianta. Acha que é só a Gleisi e o Beto Richa? Está enganado. O Requião, quando era governador, terceirizou o Centro Hospitalar de Reabilitação. Passou um hospital inteirinho para uma ONG gerir. Essa ONG não paga o salário da moçada. A moçada teve que parar as atividades esse ano para reivindicar o pagamento do seu salário em dia. Que é coisa mais básica que isso, parece reivindicação do século XIX. Parecia que eu estava no século XIX, quando eu fui lá apoiar esses trabalhadores. O PSOL é contra a privatização e a terceirização da saúde, porque saúde e lucro não combinam. Nós também somos terminantemente contra. O Beto Richa privatizou a saúde através das FUNES aqui no Paraná e não investiu 12%, não deveria ter nem as contas aprovadas. O SAS é um dinheiro público que é aplicado em um hospital privado. Isso é uma vergonha, porque também, além de ser um desperdício com dinheiro público, é um péssimo atendimento. Todo funcionário público do Paraná sabe disso. A Gleisi, que fala das promessas dos outros candidatos, não se lembra que a Dilma, do partido dela, o PT, se elegeu dizendo que não iria privatizar. E privatizou portos, aeroportos, estradas e inclusive o Hospital de Clínicas hoje do Paraná. Esse dinheiro é um dinheiro que deveria ir para o serviço público. Saúde não é mercadoria. E mais, nós iremos aumentar de 12% para 15% o orçamento em saúde pública. E nenhum centavo para a iniciativa privada. Rompendo com a dívida do Banestado, aplicaremos R$1 bilhão em saúde e educação. Todos públicos, nenhum dinheiro para lucro daqueles empresários do setor. Sabe o que acontece? Esses candidatos que estão aqui do meu lado, eles recebem dinheiro de donos de hospitais privados. Há deputados que são donos de hospitais privados que estão na chapa deles. E por isso eles não podem investir no SUS, porque eles têm que prestar contas àqueles que investiram nas campanhas deles. Na nossa campanha não tem lobby da indústria farmacêutica, não tem lobby de hospital privado e não tem dono de hospital privado na chapa. Por isso nós vamos ter condição de investir no SUS e na saúde pública. Antes, candidato, que o senhor faça a sua pergunta, que será dirigida ao candidato Rodrigo Tomazini, eu quero registrar aqui, candidato Requião, durante a resposta do candidato Bernardo Piloto, pediu direito de resposta. Agora sim, candidato Bernardo Piloto, a sua pergunta. Em 2013, nós tivemos manifestações que lotaram as ruas. Eu estava lá e foi muito gratificante participar daquelas manifestações com tanta gente. Mas a resposta dos governos tem sido repressão. O governo do Alckmin, de São Paulo, do partido do Beto Richa, demitiu 42 metroviários que fizeram greve. O partido da Dilma, o partido da Gleisi, o governo Dilma, demitiu 190 funcionários do IBGE em greve. Qual será a sua ação frente a greves e mobilizações? Realmente, as greves que estão ocorrendo, elas ocorrem porque os partidos que governam possuem um lado. O lado dos empresários que financiaram suas campanhas, das alianças com partidos que não estão do lado do trabalhador defendendo os interesses dos trabalhadores. Hoje nós podemos comemorar uma vitória parcial. 10 metroviários foram readmitidos, mas infelizmente Geraldo Alckmin tacou a polícia para reprimir a greve justa dos metroviários. Gleisi, juntamente com Dilma, foram contra as greves dos federais que tinham reivindicações justíssimas. E temos que lembrar que o PT fez greve na história, e muita greve. Infelizmente, mudaram de lado, não estão mais do lado do trabalhador, estão governando para os empresários. Nós temos que lembrar também da greve da educação pública que teve aqui no Paraná, da greve da saúde. No caso da educação, os colegas de trabalho sabem, os PSS que honram o educador, que honram a escola pública, eram sistematicamente ameaçados a não
fazer greve pelas diretorias de núcleos que vinham diretamente da Secretaria do Estado. Isso daí é um absurdo. Não pode se tratar trabalhador dessa maneira. Trata-se trabalhador assim porque esses governos não governam para os trabalhadores, governam para aquelas empresas. Não, no nosso governo nós faremos de tudo para cumprir com toda a pauta de reivindicação dos educadores, porque nós estamos dizendo de onde vai sair o dinheiro. O Banestado sangra R$1 bilhão por ano dos cofres públicos. A privatização do Banestado foi o maior crime no estado do Paraná. Podemos reestatizar o Banestado, trazer sob controle dos trabalhadores para que possamos fazer um grande plano de obras públicas, construir, ampliar, reformar escolas, hospitais, postos de saúde. Podemos também diminuir o número de alunos por turma, contratar por concurso público. Dinheiro tem, o problema é para quem se governa. E em nosso governo, caso haja necessidade de mobilizações e greves, porque sabemos que elas existem e são verdadeiramente necessárias, nós não trataremos como trataram o governo Dilma, o governo Gleisi e hoje a própria polícia do Beto Richa em prender um militante do PST1 e imprimir com bombas uma manifestação pacífica e mais que justa. Seu tempo está terminado, candidato. Nós somos a favor das manifestações, achamos que as manifestações mostram que a sociedade brasileira não está bem, como os programas de governo, como os discursos aqui tentam mostrar. Eu preciso que você em casa tenha em mente o seguinte: só a luta muda a vida. Só a nossa organização coletiva, só a nossa participação na política, para além do voto, é que vai mudar essa triste realidade que você vive, essa realidade injusta, essa realidade que faz algumas pessoas terem jatinho, terem helicópteros quando você anda no busão lotado, quando você anda apertado igual uma lata de sardinha. Eu sou usuário do transporte coletivo e por isso estive nas manifestações do ano passado. Vamos pensar grande, pessoal. Vamos fazer uma política radicalmente diferente, não só no discurso, mas também na prática. Se você é como a gente, você não pode votar neles, você não pode votar naqueles mesmos que estão massacrando o povo. Vote no Pessoal 50, porque votar é só o começo e só a luta muda a vida. Nesse momento eu faço aqui um chamado para aquela trabalhadora, para aquele trabalhador, para a juventude que está descontente e está pedindo mudança. A mudança, ela tem que ser uma mudança radical. Não muda-se nada governando para empresários. São, desde 1978, 3 famílias aqui no Paraná governando. Também não muda recebendo dinheiro dos patrões. Muda realmente rompendo com os patrões. As eleições são um jogo de cartas marcadas, sabemos disso. Muito dinheiro, muita diferença. Mas o que faz a diferença realmente são as mobilizações populares. E nós estaremos juntos nas greves, nas manifestações de rua, porque só assim a gente vai mudar esse estado. E dessa maneira, chegamos então ao final deste segundo bloco. Vamos a um rápido intervalo, lembrando que participam conosco desta transmissão a TV Maringá, TV Tarobá de Londrina, TV Tarobá de Cascavel, Rádio Band News FM, Rádio Banda B do Norte Pioneiro e Rádio Difusora de Paranaguá. Pela internet, você pode acompanhar através do site band.com.br e paranaportal.com.br. Eleições 2014, você decide na Band.